Palavra para ti também, retomando um ponto que o senhor trouxe para nós, que é político sofre, né, treme na base ali quando vê povo na rua. Com a quantidade de escândalos que a gente vem acompanhando aí no nosso país, para ambos os lados, né, de polarização, queria entender, na sua opinião, o que falta para que, de fato, a população volte a se indignar, volte a fazer esse tipo de cobrança, deixando um pouco de lado a polarização mais cega ali, né, de ideologias, para, de fato, cobrar alguma mudança por parte dos nossos representantes, e se há uma expectativa, na sua visão aí, de que a gente veja isso voltar a acontecer, ainda mais como estamos falando de um ano eleitoral. A gente tem costumado acompanhar umas cobranças maiores acontecendo através das redes sociais, mas ali, né, no mundo real mesmo, não. Olha, isso é uma questão muito mais também sociológica. Por muito menos houve a Revolução Francesa em 1789. Então, quer dizer, o brasileiro tem digamos, uma tolerância muito maior. O brasileiro não tem a característica de tomar as ruas. Nunca foi um povo de tomar as ruas, como a gente vê em outros países. Em outros países isso realmente acontece, como outros que eu já citei aqui. Então, várias nações têm essa tradição. Agora, o Brasil tem a tradição de ser um povo nitidamente manso, e que aceita calado sempre os desmandos de qualquer governo, o governo que está de plantão. A polarização, ela vem ainda piorar essa situação, porque ela acabou criando político de estimação para o brasileiro. Ou seja, se você está de um lado, você é contra o outro, e vice-versa. Ou seja, todo mundo tem um lado nesse país, e se você não tem, todo mundo quer te colocar em uma caixinha dessa. Então, o brasileiro, ele acostumou com essa polarização a apontar o dedo para o outro lado e não conseguir olhar para o próprio umbigo. Ou seja, o brasileiro é incapaz de, no caso do Banco Master, entender que do lado do bolsonarismo existe um poço de sujeira com o ex-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, tanto quanto tem no PT da Bahia e nos bancos que usaram o Master também num esquema de fraude, ou também no Amapá ou no Rio de Janeiro. E aí a gente está falando do presidente do Senado, a gente está falando dos políticos do Rio de Janeiro. Não, mas todo mundo fala. O problema do Banco Master é com o outro lado, não é com o meu lado. O problema do Banco Master é com todo o sistema político brasileiro. Ele comprou todo o sistema, não importa a ideologia. Enquanto a gente tem irmãos brigando dentro de casa, pai com filho, parentes, primos brigando, porque tem fã-clube de políticos, os políticos estão fazendo o que querem pelas costas do povo. Porque essa polarização que tomou conta do Brasil tornou ainda o nosso país ainda mais refém de manifestações que, quando acontecem, elas são de um lado do espectro político ou de outro. Nunca é de uma população indignada com uma situação que movimenta toda uma parcela da população, como a gente viu, talvez, no caso da Lava Jato ou nas manifestações de 2013. Agora, o brasileiro perdeu a sua capacidade de se indignar. E sem essa capacidade de se indignar, a gente vai ver um Congresso altamente reeleito com as emendas no final desse ano e todos os políticos gozando de mais um mandato para fazer e desmandar da mesma forma que tem feito até aqui. Porque o brasileiro não sabe responder nem nas ruas e nem na urna. 4h57. Infelizmente, já estamos sem tempo para mais nada aqui no nosso Pan News Opinião, então eu quero agradecer demais novamente o Luiz Leles, presidente do Conselho de Administração do Livres, Associação Liberal, e também o cientista político Márcio Coimbra, CEO da Casa Política e presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia, pela participação, pela atenção com a nossa audiência em mais um dia por aqui. Claro que novos convites virão pela frente, o que não vai faltar é assunto para a gente debater